Bora lá? 18 dias e contando. Leitura das revisões temáticas, parte metodológica. Texto 1. Nesse trabalho, utilizamos um modelo de revisão sistemática que permite o acompanhamento do curso científico expresso em artigos originais sobre um determinado tema e período de tempo, na busca de possíveis lacunas e direcionamentos viáveis sobre o objeto estudado. Diante da predominância de pesquisas qualitativas sobre o nosso objeto de estudo, fator que inviabiliza amplas análises estatísticas, lançamos mão de um processo de revisão qualitativa, uma síntese de pesquisas relacionadas à questão norteadora, envolvendo a interpretação de dados organizados, cuja principal finalidade é levar em conta as similaridades e diferenças entre pesquisas já realizadas, no sentido de ampliar as possibilidades interpretativas dos resultados, construindo releituras ampliadas. Pausa. Continuando. As abordagens qualitativas das revisões sistemáticas permitem ao pesquisador entender e interpretar questões sociais, emocionais, culturais, comportamentos, interações ou vivências que acontecem no âmbito do cuidado da saúde, em saúde ou na sociedade a partir da ocorrência de um fenômeno, além de subsidiar a proposição de novas teorias. Conforme preconizado por De La Torre, Gualino, Takahashi e Bertolozzi, 2011, a busca, a avaliação e seleção dos estudos foram realizadas por 2 pesquisadores, de forma independente sobre os critérios de validade descritiva, identificação dos estudos relevantes, interpretativa, correspondência entre o registrado pelo pesquisador e o conteúdo do estudo, teórica, credibilidade dos métodos desenvolvidos e pragmática, aplicabilidade do conhecimento gerado. A busca foi efetuada nas bases eletrônicas, Cielo, Latindex, portal de periódico da CAPES e portal de pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde. Os escritores, projeto social, programa social, educacional, infância, criança, adolescente, juventude e jovem. Termos ligados diretamente ao tema de estudo, bem como cidadania, inclusão social, vulnerabilidade social e risco social observados em nossas leituras prévias, como termos constantemente utilizados na composição de objetivos do programa Segundo Tempo, todos combinados com esporte, desporto e Brasil, e consultados nos idiomas português, inglês e espanhol. Mediante o resultado da busca, critérios de inclusão e exclusão foram adotados para a construção do corpo referencial do estudo. Critérios de inclusão: artigos sobre programa Segundo Tempo publicado em periódicos com classificação mínima, no Web Qualis CAPES Educação Física, estudos relacionados ao programa Segundo Tempo brasileiro, considerando estruturas sociais, políticas administrativas e pedagógicas que permeiam essa manifestação esportiva. Critérios de exclusão: artigos de revisão, estudos realizados em projetos do Segundo Tempo brasileiro, utilizando suas estruturas e autores, mas que não considerem a influência do contexto do programa Segundo Tempo em seus resultados de discussões. Estudos realizados no programa Segundo Tempo que não contemplam as faixas etárias
relativas à infância, adolescência e juventude. A seleção dos artigos ocorreu entre os meses abril a junho de 2014, sob o entendimento de se tratar de uma temática relativamente nova no meio científico da educação física. A seleção dos escritos não partiu de um período ou ano específico. Procedimento usual em investigações como essa. Ok. Ok. Pausinha. Importante. Sobre os critérios de inclusão, foram encontrados inicialmente 50 artigos sobre o tema proposto, publicado entre aplicados os critérios de exclusão. 22 foram destacados para a composição do corpo referencial do estudo. 16 pelo critério A e 6 pelo critério B. A utilização do critério de exclusão foi inibida pela confirmação da hipótese de que a denominação projetos e programas sociais esportivos é utilizada no meio científico brasileiro, denotando ações voltadas à infância, adolescência e juventude. A apresentação e discussão dos resultados quanto à citação de mais de 3 fontes autorais, optamos pela utilização de nota rodapé a fim de favorecer a fluidez da leitura do texto. Ok. Continuando, leitura dos métodos do próximo texto. Metodologia. O presente estudo adotou a revisão bibliográfica sistematizada integrativa acerca dos jogos e brincadeiras de matrizes indígenas. Essa pesquisa bibliográfica é o levantamento de estudos publicados sobre o olhar que direcionará o trabalho científico e tem como objetivo agrupar, analisar esses estudos para embasar a pesquisa. Dessa forma, para Lacatus e Marconi, a pesquisa bibliográfica não é uma mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob um novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. Nesse sentido, essa busca observou como foram descritos jogos e brincadeiras indígenas nos estudos já publicados, oportunizando o destaque para semelhanças e diferenças de acordo com as etnias pesquisadas. A realização dessa revisão de literatura que deu origem a esse estudo partiu da busca a princípios nas bases de dados periódicos da CAPES da Coordenação, nível superior, da CIELO. No entanto, com o baixo número de produções no âmbito da pesquisa, outra fonte de pesquisa foram buscas manuais em revistas específicas da educação e o Google School, utilizando de filtros para obter produções de melhor qualidade. Ok. Momento. Aqui, ó. Isso. Parte importante. Ok. No período da CAPES foram utilizados descritores, jogos e brincadeiras e indígenas, jogos de matrizes indígenas e crianças e brincar indígena, revisado por pares com acesso aberto na língua portuguesa e língua inglesa durante o período 2014-2024. Foram escolhidos artigos com temas não relacionados e os artigos duplicados. Partindo dessa busca, no período CAPES, foram encontrados 17 artigos
Após a leitura dos títulos e resumos de todos, classificamos 6 não relevantes ao tema, 4 artigos repetidos e 7 artigos foram lidos e atenderam a temática da pesquisa. Esse detalhamento está contemplado no fluxograma abaixo. Os estudos que foram considerados não relevantes ao tema apresentam pesquisa como formação de professores indígenas, quadro de infestação de doenças em aldeias, o contexto de mulheres dançantes, entre outros que não apresentavam correlação com este estudo. Na base de dados Celo foram utilizados descritores: jogos indígenas, jogos brincadeira, indígenas, carendes indígenas, revisado por pares com acesso aberto na língua portuguesa e inglesa durante o período. Essa pesquisa resultou em 13 artigos, todos estes tiveram o título e o resumo lidos, sendo 12 considerados irrelevantes ao tema e um artigo foi lido por completo e anexado à presente pesquisa. Já na pesquisa no Google School, utilizamos os descritores e foram determinados alguns filtros, nomes de revistas, entre outras consideradas de alta relevância. O resultado dessa busca necessitou de um trabalho minucioso devido ao alto número encontrado, nos quais foram lidos títulos, todos tinham relação com os aspectos da pesquisa, de alto valor científico, restaram 7 estudos, quais foram completamente adicionados à pesquisa. Abaixo temos essas representações. Contudo, os artigos selecionados para a pesquisa foram lidos na íntegra, posteriormente divididos em categorias para uma melhor análise. Ok. Então, vamos pegar esse recorte. Copiar. Vamos para o próximo. Leitura da parte metodológica. Identidade profissional de professores de educação física, uma revisão sistemática. Primeira nota importante. Na educação física, foco da presente pesquisa, a identidade profissional do professor, a lei das características docentes indicadas, carrega o cruzamento de discurso biológico, fisiológico, pedagógico, social, cultural, entre outros. Desse modo, de acordo com Flores, os professores de educação física possuem especificidades na prática pedagógica que os diferencia dos demais docentes, uma vez que, ao trabalhar com o corpo e suas linguagens, constroem teias que perpassam as representações da identidade para si e para outros, pares, colegas, estudantes, pais, etc. Ok. A metodologia. A outra nota, diante disso, presente artigo objetivo analisar por meio de revisão sistemática a produção do conhecimento sobre a identidade profissional do professor de educação física. Para tanto, orienta-se pela seguinte questão de pesquisa: qual o lugar de ocupação e pertencimento da produção acadêmica sobre a temática da identidade profissional do professor de educação física a partir das mudanças curriculares marcada pela resolução de formação docente. Ok. Metodologia. A pesquisa caracteriza-se como revisão sistemática, pois utiliza a literatura como fonte de dados para traçar um panorama de evidências relacionadas a uma temática por meio de síntese e apreciação crítica.
Ok. O Instituto Cochrane recomenda que os estudos de revisão sistemática sigam 7 etapas para a realização. O Instituto Cochrane recomenda que os estudos de revisão sistemática sigam 7 etapas para a realização, sendo elas: formulação da questão da pesquisa, localização e seleção dos estudos em bases de dados indexadas, avaliação crítica dos estudos, coleta de dados, análise e apresentação dos dados, interpretação dos dados, aprimoramento e atualização da revisão. Gomes e Caminha adverte que, para garantir a qualidade na realização da revisão, no mínimo, 2 pesquisadores devem estar envolvidos e seguirem procedimentos pré-estabelecidos. Além disso, recomenda que as revisões adotem as diretrizes da Declaração PRISMA, que estabelece que a revisão sistemática deve atender 27 subdivídios em 7 tópicos principais do checklist, entre eles título, resumo, introdução, método, resultados, discussão e outras informações. Como a presente pesquisa tem como base o estudo realizado por Pires, o processo investigativo adotou a ficha de pesquisa da revisão sistemática sobre a identidade profissional do processo de educação física elaborada pelos autores a partir das diretrizes icóficas. Ok. A busca dos estudos compreendeu o período de 2015 a 2022 na seleção dos artigos para pesquisa foram utilizadas bases de dados, EBS, Codillac, Cielo, Web of Science, ERIC e Scopus. Busca realizada por meio dos seguintes escritores em português, inglês e espanhol: professor, educação física, identidade, com os operadores booleanos. Copiar. Como critérios de inclusão, optou-se por analisar artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, escritos em português e inglês, em especial que atendiam os critérios da pesquisa no título, nas palavras-chave ou no resumo. Para os critérios de exclusão, foram descartados artigos não disponibilizados na íntegra, artigos sem abstract, e aqueles que abordavam a identidade na educação física sem foco na docência. Ok. A busca dos dados resultou distribuídos da seguinte forma. Ok. Configurar uma seleção dos estudos.
Ok. A coleta dos artigos foi realizada entre setembro. Os artigos foram classificados de acordo com o ano, a localidade de publicação, de pesquisa, instrumento de coleta, dados. Ok. Muito bom. Ctrl V. A ficha. Ok. Encerramos esse. E encerramos esse.